Boa noite. Boa noite. Tô tentando. Uai, Tá tentando convidar? aqui. Vamos ver aqui. Tô tentando entrar. Tô tentando chamar a Luciana, mas estou com pequenos problemas técnicos. Aí, Olá, tô de cabeça pra baixo, né? tá deitada. Ai, meu Deus. Como eu vou Tá, fazer agora? Aguenta aí. tá. Deixa eu pausar um minuto, posso? Só pra eu organizar? Pode. Uhum. Boa noite, gente. A gente tá só esperando a Luciana, nossa convidada, vir acertar a câmera para a gente já dar início aqui ao nosso encontro de hoje para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a LGPD. Só um minutinho que já vamos Geral começar. de dados e a área da saúde. Acho que Oi? tá bom Travou? agora, né? Estou falando da LGPD e a área da saúde. Isso. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite de participar aqui desse encontro hoje para a gente bater um papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a área da saúde. E agora eu vou dar esse tempinho aí, passar a palavra para você se apresentar para o pessoal que está aqui nos assistindo hoje. Ok. Primeiro, eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Eu sei que é um tema muito importante. Então, eu sou a Luciana, eu sou psicóloga. Faço agora, ó, essa semana, 10 anos já como psicóloga. Tenho uma clínica em Aracaju, uma clínica multiprofissional. A gente atende demanda infantil atualmente. E, e ao longo desses 10 anos, né, foram muitos desafios aí em relação à questão de sigilo. A gente fala muito sobre a questão de sigilo e tem sido um desafio para a gente também adequar aqui a clínica nas questões da LGPD. Então, eu acho que a gente vai ter bastante coisa aí. Bastante assunto para a gente conversar, né? Verdade. Então, a Luciana falou, ela é psicóloga e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a área da saúde como um todo, né? E eu vou fazer do mesmo jeito que a gente tem feito aqui, eu vou dar uma contextualizada antes da gente começar, porque acaba que algumas pessoas não sabem ainda do que se trata, né? Sobre o que a lei fala. Então, antes da gente começar, eu vou contextualizar aqui. A LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio aqui regulamentar o tratamento de dados pessoais. Esse tratamento é qualquer coisa que você faça com dado, né? Toda operação. Então, desde quando você pega esse dado, coleta, armazena, até quando você exclui, tudo isso é tratamento de dados. E aqui a gente tem duas categorias, os dados pessoais comuns e os sensíveis, que é onde entram os dados de saúde. Não só os dados de saúde, mas a gente tem aqui dados biométricos, orientação religiosa, orientação sexual, dados sindicais, tudo isso entra nessa categoria de dados pessoais sensíveis. E aí a lei trouxe ali esses dados em um artigo separado e trouxe uma atenção exatamente pelo que ele pode trazer, né? Esses dados são sensíveis, eles carregam informações muito importantes das pessoas e por isso eles podem acabar gerando uma maior estigma, uma maior, um maior constrangimento para a pessoa caso aconteça alguma coisa com esses dados.
E aí a lei, ela se aplica, né, tanto aqui a pessoa jurídica de direito privado como pública, como as pessoas físicas que tratam esses dados com finalidade econômica, que são os autônomos também. Então, vai entrar aqui profissionais da saúde, médico, psicólogo, contadores, advogados, todos que são autônomos e tratam esses dados com finalidade, também a lei vai ser aplicada a eles. Com finalidade econômica, né? Faltou aí E completar. E aí, agora eu acho que a gente pode entrar no ponto principal aqui, né? Que é a área da saúde. Então, eu vou passar para a Luciana falar um pouquinho aqui, contextualizar algumas coisas e a gente vai E bater trazer as dúvidas, né? isso. São muitas. Ó, como eu falei pra vocês, a gente sai da faculdade sempre pensando na questão do sigilo, né? Principalmente no sigilo do que é dito, na terapia, o que o paciente passa pra gente, sigilo em relação ao prontuário, as guardas que tem que ter, né? Desse tempo de prontuário e tudo. E aí a gente fica, às vezes, muito mais preocupado com o que está sendo feito dentro do contexto clínico e na parte administrativa, vamos dizer assim, isso acaba ficando de lado. Então, assim, eu tenho acompanhado também o que vocês têm falado e, assim, eu queria tentar entender um pouco mais o quanto que a LGPD consegue contribuir não só na questão do sigilo, assim, o sigilo do que é feito dentro de consultório, eu sei que isso já tá tudo certo. Mas, assim, a gente tem acesso a muitos dados dos pacientes, né? Dados, data de nascimento, outras informações, histórico médico, tudo isso. O quanto que a LGPD consegue me ajudar, o que que eu posso fazer dentro do meu contexto para conseguir me adequar e não cometer, né, nenhum erro, né? Conseguir manter realmente o sigilo não só dentro do consultório, mas em relação a esses dados também. Então, Luciana, muitas pessoas, assim, muitos profissionais da área da saúde têm essa dúvida também no sentido de que assim, a minha profissão já tem esse dever de confidencialidade, de sigilo e confidencialidade já é próprio ali da minha profissão, já está ali no meu código de ética. Então, o que que tem a mais da LGPD? E realmente a LGPD não é só sigilo e confidencialidade. Então, a LGPD tem muito mais a agregar ao consultório da área da saúde, seja ele de psicologia ou multidisciplinar igual o seu, ou um consultório médico, de dentista, enfim. Ele tem muito, a lei tem muito a acrescentar no sentido de quê? De que a LGPD ela tem 3 pilares. Então, ela está ali, a gente vai trabalhar pessoas, processos e a tecnologia. Então, a gente trabalha ali as pessoas para que as pessoas saibam o que elas podem ou não podem fazer com o dado pessoal, quais dados pessoais elas podem usar ou não. A gente trabalha os processos para analisar se aqueles processos estão adequados com a lei, se eles estão usando os dados estritamente necessários para a finalidade, se todos os dados utilizados têm uma finalidade, né? Onde eles estão sendo armazenados, por quanto tempo, por quê, se ele é compartilhado, com quem, por quê. E aí a gente também vai para a parte de tecnologia que vai dar mais segurança ao seu banco de dados, que seriam, no caso de prontuários eletrônicos, de dados utilizados de forma eletrônica ou até físico mesmo, porque a gente tem algumas tecnologias aplicadas aos dados utilizados nos meios físicos. Então, assim, o dever de confidencialidade, de sigilo, o profissional da área da saúde já tem isso intrínseco dentro do exercício da profissão dele. E a LGPD vai chegar ali como um auxílio para, além do dever de sigilo e confidencialidade, de não expor esses dados para pessoas que não deveriam saber, proteger esses dados no sentido de perda, por exemplo, como eu devo armazenar de uma forma segura o suficiente para que eu não perca aquele prontuário, aquele histórico do paciente e com isso acabe causando algum prejuízo, ali, algum dano para o tratamento futuro do paciente. Então, a gente entra ali nessa análise, a consultoria entra ali nessa análise para ver como que os processos podem ser adequados, as pessoas podem ser treinadas, a tecnologia pode ser utilizada ali para evitar que
perda aconteça, porque isso pode ser assim, um acidente pessoal, né? A própria pessoa pode ali, às vezes, um prontuário físico, jogar no lixo sem perceber. Então, a gente entra ali nesse treinamento, nessas questões. Uma outra questão também, período de armazenamento. O médico tem o sigilo da confidencialidade, ele não vai deixar aquilo ser exposto para ninguém. Mas por quanto tempo ele precisa mesmo manter aquelas informações? A gente analisa, aí a consultoria, né, a LGPD analisa esse período para ver, você precisa por tanto tempo, depois desse tempo você pode excluir, se desfazer desses dados e qual é a forma que você vai fazer isso, de uma forma segura, exatamente para também garantir ali o sigilo e a confidencialidade daqueles dados. E também um outro ponto são os direitos dos titulares, porque direitos dos titulares, porque os titulares têm uma série de direitos garantidos na LGPD que o profissional da saúde não tem ali escrito no seu código de ética, né? Ele tem, então, se socorrer dessa lei para que ele consiga garantir esses direitos aos seus pacientes e aos familiares desse paciente. Então, a LGPD é um mundo além do sigilo e da confidencialidade. O sigilo e a confidencialidade é só uma parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem diversas questões onde a LGPD vai chegar, vai entrar auxiliando os profissionais da área da saúde também. Você falando, eu aqui pensando, dentro da nossa, a gente faz algumas coisas hoje, como, por exemplo, as profissionais que fazem atendimento domiciliar e precisam fazer a gente tem prontuário físico e prontuário eletrônico ainda hoje. A gente está nesse processo de transição. Mas nesse prontuário físico, a gente acaba adotando algumas medidas para que a gente evite, por exemplo, se uma profissional ela perde esse prontuário, esquece esse prontuário em algum lugar, a gente tomou algumas medidas para a gente melhorar isso e garantir essa segurança. Uma delas é, por exemplo, nas folhas de prontuário de atendimento domiciliar, a gente não expõe os dados do paciente. Então, esse paciente ele tem um código e aí a gente, ao invés de colocar o nome, a data, telefone, a gente identifica esse paciente através de um código que só a gente aqui internamente sabe quem é esse paciente, né? Evita de colocar nome no campo de evolução, expor dados, né, que realmente acontece. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas já aconteceu uma situação comigo de eu fazer uma avaliação. Uma avaliação. Quer participar da live também? Tem um cuidado aqui. Eu já fiz uma avaliação psicológica muito grande e deixei esses dados, essas avaliações, esses testes dentro do carro. E aí o meu carro foi roubado. Né? E aí eu falo que o ladrão foi muito bonzinho comigo de ter pegado esses testes psicológicos e ter mantido lá exatamente do jeito que estava dentro da caixa. Mas eu entendo que era um risco que eu estava correndo. Eu até então não sabia, não tinha outras medidas de cuidar, nunca imaginei que meu carro ia ser assaltado, né? E acabei me expondo a uma situação e poderia expor as pessoas, né, com essas informações tão importantes. Então, assim, eu sei que existem outras medidas que podem ser feitas. E isso é uma dúvida que as meninas me perguntam muito. Além de colocar o código, tem mais alguma coisa que pode ser feito para a gente preservar esse sigilo? Talvez eu não vou saber falar exatamente a palavra, mas essa Anonimização. Anonimização. Pseudo-anonimização nesse caso. Uhum. Então, na verdade, assim, a gente fala que teriam várias medidas aqui que poderiam ser adotadas, né? Quando a gente olha para assim, dentro de uma clínica, e num contexto geral também, a gente tem que dar atenção a algumas coisas. Não só no prontuário, mas ali desde quando o paciente chega na clínica para fazer um cadastro, ali você coletar os dados, atender por um plano ou alguma coisa. Então, a gente tem ali os pontos de atenção. Por exemplo, quais são os dados que são coletados? Num prontuário médico, acaba que você não tem como limitar isso, porque você vai colocando, são informações que muitas vezes pode não ser importante naquele momento, mas vai ser importante lá na frente. Então, você acaba anotando muitos dados
muitos dados de saúde. Mas será que os dados pessoais ali, os dados que são coletados no primeiro momento na clínica, eles são todos importantes? Ou tem todos têm uma finalidade, né? Você precisa daquele por algum motivo? Ou tem algum dado que não tem nenhum motivo? Se você perceber que não tem, você acaba coletando mais dados do que o necessário, porque o que acontece? A gente tem uma cultura ainda, né? Isso vai mudar e apesar de a gente ter falado de sigilo e tudo, é uma cultura de a gente pegar vários dados, vamos pegar vários dados, depois a gente vê qual que a gente precisa. Ainda é assim. Então a gente tem que avaliar. O nome eu preciso, CPF eu preciso por tal razão. Mas será que eu preciso ali de outros dados que às vezes você acaba coletando e não tem finalidade nenhuma? Então, isso é uma forma de gerar menos risco, né? Quando a gente está falando de anotação em prontuário, acaba que isso que eu falei, vocês colocam muito dados ali que são importantes. Então, você acaba não tendo como limitar isso. Mas você já fazer essa pseudo-anonimização, que eu não tenho como saber a quem aquele dado se refere, né? Você ter isso armazenado de forma correta, só os profissionais que fazem aquele atendimento têm acesso. Tudo isso é uma forma de você estar gerando aqui mais segurança. E aí, a forma que você armazena, né? Eu já falei, local seguro, então você tem um acesso restrito ali, só os profissionais que acompanham aquele determinado paciente vai ter acesso a esse prontuário, então também não é todo mundo. Se você falou, ele é uma clínica multidisciplinar, talvez ele não tenha um atendimento específico com um tipo de profissional, então aquele profissional não precisa ter acesso, então ele não vai ter acesso. Isso que foi lá. Não, eu tô com um pequeno problema técnico aqui, pode continuar falando, não olhem para mim. Então, tudo isso é importante, né, de você, não só falando de prontuário, mas falando de todos os dados. Quem precisa ter acesso àqueles dados, né, no cadastro, depois administrativamente, para efetuar pagamentos, tudo isso você pode limitar as pessoas que realmente precisam ter acesso, verificar essa forma de armazenamento, onde vai ser armazenado, se vai ser numa nuvem, se vai ser físico, se vai ser físico. Qual é o local? Fica ali na recepção, no armário que qualquer pessoa tem acesso, ou fica num armário trancado, ou numa sala separada, onde pessoas não têm acesso. Não estou falando só de prontuário, né? Lembrando, até porque ninguém deixaria um prontuário assim, né? Eu acho, disponível no armário. Aí, na recepção para qualquer um ter acesso. Mas a gente vê de tudo. E quando a gente usa sistemas eletrônicos, prontuário eletrônicos, a gente vê aqui que na área da saúde você já tem uma série de sistemas de segurança. Assim, normalmente, os softwares da área da saúde, ele já conta com criptografia, com uma segurança mais forte. Então, é analisar isso, ver se realmente tem ali uma série de segurança, né? Uma série de sistemas para garantir e tentar restringir o acesso, tentar não fornecer as senhas, né? Normalmente cada profissional ali tem sua senha. Tentar não se deve fornecer essa senha, deve ser de cada profissional mesmo. E todas essas medidas que a gente falou vai somando para melhorar a segurança, né? Para garantir ali, que a clínica esteja resguardando os dados do paciente e também, como eu falei, respeitando os princípios da lei, porque igual quando você coleta um dado que não tem necessidade, então você está ali desrespeitando. Você olhando isso, tem necessidade, você tem uma finalidade, tem um motivo. E aí aqui a gente tem uma série de motivos, você pode ter uma obrigação legal, você pode ter, né, para a própria tutela da saúde, pode ser necessário você coletar esses dados, você vai estar gerando aí uma maior segurança e uma adequação da sua clínica, do seu consultório. Eu tenho outra. A LGPD, eu acho que inicialmente a gente começou a ver muito nas farmácias, né? Então, sempre quando a gente ia na farmácia, eles acabavam pedindo a nossa autorização para ter os nossos dados ali, né? A gente tinha que confirmar se a gente disponibilizaria os nossos dados.
E um dos pontos aqui é que, por exemplo, o paciente, a gente trabalha muito com criança, então esses pacientes são pacientes menores de idade. E já se existe uma preocupação muito grande em relação a isso. A gente tem alguns termos de consentimento, coisas que as famílias já, ao iniciar o processo, já precisam autorizar. Imagem, gravação e tudo isso. Eu preciso aqui, dentro desse ambiente, também ter um termo de consentimento no sentido de eu preciso perguntar para as famílias, ter algo por escrito das famílias, de que eles estão disponibilizando, de que eu posso usar esses dados, eu preciso explicar para eles quais os dados que eu vou usar, para que eu vou usar. Eu preciso ter essa formalização, assim como os outros locais estão fazendo isso, né? Essa é uma dúvida muito comum, porque esse exatamente foi um dos temas mais levantados logo quando surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora eu vou precisar sempre pedir consentimento para usar o dado da pessoa? E não necessariamente. A LGPD ela traz diversas hipóteses que autorizam a utilização do dado pessoal, que é o que a gente chama de bases legais. Então, a gente tem o consentimento, que aí se a pessoa der o consentimento, você pode usar o dado pessoal dela. Mas a gente tem diversas outras. E não existe uma hierarquia entre uma base e a outra, né? Entre uma hipótese e outra. Todas elas estão ali no mesmo nível e você tem que escolher aquela mais adequada para a sua situação. Então, a gente tem outras. A Letícia trouxe aqui alguns exemplos na fala dela anteriormente. A gente tem ali a tutela da saúde, que pode ser muito utilizada para profissionais da área da saúde no tratamento dos dados pessoais, que é aquela autorização para usar o dado pessoal em benefício do titular de dados quando ele estiver atuando, né, em relação à saúde ali do titular de dados, exclusivamente por profissionais da saúde. E a gente tem diversas outras. Temos também a situação de obrigação legal. Às vezes existem normas legais, leis, ou até o código de ética de algumas profissões, que tem essa determinação, que obrigam o profissional da saúde a fazer determinado tratamento de dados. Deixa ele aí participando com a gente, dando um oi pro pessoal. Cadê? Então, não necessariamente a gente vai precisar de coletar, de pedir o consentimento em todas as situações. Aí a gente não consegue dar uma resposta para tudo. Você tem que analisar cada caso, cada situação para saber se você vai precisar do consentimento ou não. Mas não é uma regra geral. Existem diversas outras possibilidades que são mais adequadas do que o consentimento. Então, não necessariamente o consentimento é necessário em toda situação, não. Pensando em documento, eu posso colocar alguns desses consentimentos dentro de um contrato, por exemplo, de um contrato de prestação de serviço. Dependendo da situação, se você conseguir colocar ele de uma forma destacada e de que não seja vinculante, por exemplo, né, a pessoa pode assinar o contrato sem necessariamente dar esse consentimento, entendeu? Porque senão aí ela fica vinculada e pode-se considerar que esse consentimento não é válido. É como se fosse ali um campo, né, em que ela pudesse assinar, teria que ser algo mais destacado mesmo, assim. Não como se fosse uma cláusula inserida ali no meio do contrato e ela não tem como dizer se concorda. Teria que ser uma cláusula mais destacada em que ela assinaria aquela cláusula específica ali. Entendi. Outra pergunta, posso? Pode, claro. Hoje, grande parte do nosso público é um público que ele vem através do plano de saúde, né? E aí, o plano de saúde, ele acaba exigindo alguns documentos pra gente, além da questão do prontuário, alguns relatórios, informações de ganho clínico, evolução desse paciente, a gente precisa enviar essas informações. E aí, quando eu compartilho essas informações, eu não necessariamente sei quem está ali do outro lado tendo acesso a essas informações.
existe algum problema nisso? Tem algum cuidado também que eu preciso ter na hora de disponibilizar essas informações, não só com o plano de saúde, mas às vezes com o médico, né, com outras pessoas que estão fora do meu contexto, mas que também têm acesso a esse paciente. Voltei. Tem alguma medida, algo que eu possa fazer para também minimizar os riscos nessas situações? Então, esses compartilhamentos, eles não são proibidos, né? Até porque em determinadas situações você vai ter que fazer o próprio plano para a pessoa ser atendida. Isso provavelmente vai estar ali no contrato dela, vai estar falando que existe esse compartilhamento. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que existe uma série de previsões ali no seu contrato falando sobre os dados que você tem que compartilhar e tudo. O que a gente sempre fala? Transparência é a palavra que é o pilar da. Então, é importante que isso seja colocado de forma clara, né, para o paciente. Mas quando você atende, o paciente tem ali, você atende pelo plano, há ali uma troca, um compartilhamento, e isso não é proibido. Você pode tomar alguns cuidados, que é, né, estabelecer regras para que esse compartilhamento ocorra. Normalmente, num plano de saúde, por exemplo, isso provavelmente vai vir do plano, né? Ali alguns cuidados por onde você vai mandar, mas você pode ter um prestador de serviço aqui, vamos supor. Ai, Vamos supor, eu vou pegar um outro exemplo, um médico, um consultório que tem um laboratório aqui, né? Talvez vai haver ali um compartilhamento e isso não é vedado. Você pode, até porque vai ser necessário para prestar aquele serviço, para você terminar, né? Prestar, fazer essa tutela da saúde de forma correta, provavelmente você vai ter que ter todo aquele acesso ali. Só é preciso que isso seja de forma clara, que se determine quem vai ter acesso, né? Quem vão ser as pessoas que vão poder ser acesso, se determina um canal, uma forma, um procedimento para que esse compartilhamento seja feito da forma mais segura possível. E aí são esses os cuidados. Estabelecer ali as obrigações, né? Então, que ele também vai ter medida de segurança, ele também vai tomar os cuidados, vai aí determinar quem vai ter acesso. Isso tudo pode estar num contrato e normalmente os de saúde aí já tem muita coisa. E em relação a prestadores de serviço para vocês, né, para clínica, também podem estabelecer isso. Os cuidados que eles vão ter que ter, o dever de sigilo também, né? Como que eles vão armazenar, que eles vão garantir essa segurança, quem vai ter acesso, tudo isso pode ser estabelecido. E essas informações você tem que deixar clara, né? Que vai haver um compartilhamento, por qual razão. Para prestar um determinado serviço, vai ter que haver um compartilhamento. Para você ser atendido pelo plano, é exigido que tenha esse compartilhamento. Então, você deixa essa informação clara, justificada ali. E com isso você tem resguardado esse compartilhamento, né? A forma que ele é feito. E lembrando também que essa é a resposta mais genérica. A gente tem que analisar cada caso para ver, porque às vezes, por um caso, você vai conseguir ter uma determinada justificativa e para outro não. Aí talvez você até precise pedir ali o consentimento, se for o caso. Mas, de fato, não há uma proibição total desse compartilhamento de dados. Cada caso vai ser analisado e é possível você minimizar, sim, os riscos desse compartilhamento. Tem que ver isso que a gente está falando, né? A importância. Na área da saúde, vocês não fazem isso com tanta frequência de compartilhar com qualquer pessoa, né? Vocês têm esse dever de sigilo. Mas é importante essa preocupação, assim, de por que eu estou compartilhando. Eu tenho um motivo, eu tenho uma justificativa, né? É essencial para esse serviço. Porque se você não observar isso, você pode estar aí realmente violando ali, né, a proteção desses dados, o sigilo desses dados, essas coisas. Você falou um pouquinho antes em relação aos prontuários. E recentemente, um dos planos de saúde que a gente atende solicitou que a gente fizesse a mudança do sistema, justamente para um sistema que já tivesse
todas as questões de segurança relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente passou por um processo de migração de sistema recentemente, devido a essa exigência, né? Porque através dos prontuários eletrônicos a gente consegue garantir mais uma segurança. Mas, como eu falei para vocês, a gente também utiliza ainda os prontuários que são físicos, né? A lei não se... Eu acredito que a lei não funciona somente para o prontuário eletrônico. Eu acredito que no prontuário eletrônico seja mais fácil de fiscalizar tudo isso. Mas também se aplica ao prontuário físico também. Sim, a lei se aplica também ao prontuário físico, ao prontuário eletrônico, a qualquer tipo de tratamento de dados, seja ele físico ou eletrônico. Muita gente acha assim que por ser de tecnologia, né, por se falar muito, se associar muito a LGPD, a vazamento de dados, que a LGPD está ali só para proteger os dados que são tratados no meio eletrônico, ou na internet, ou por meio de tecnologia. Mas não, até o tratamento de dados analógico, aquele ali no papelzinho mesmo, ainda que você não tenha nada de eletrônico, nada de digital ali no exercício da sua atividade, também tem que ser feito por meio da LGPD, porque você pode causar danos ao titular de dados mesmo com dados físicos. Pode se perder um prontuário físico, esse prontuário físico pode ser retirado do consultório, da clínica, por uma pessoa que não seja autorizada e causar um dano também ao titular de dados. Então, seu raciocínio está correto mesmo. Se aplica tanto aos eletrônicos quanto aos físicos. É uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Porque a gente ainda está nesse processo de mudar de um para o outro. Mas eu acredito que depois que a gente tiver 100% no eletrônico, acaba sendo mais tranquilo da gente verificar, né? Se tudo está funcionando da forma correta. Acaba que as preocupações acabam mudando um pouco, né? Igual você falou assim, teve um caso comigo que o meu carro foi roubado e estava cheio de prontuário físico dentro do carro. Esse roubo pode acontecer dentro do seu sistema, dependendo aí do sistema de segurança que você usa. Então, assim, as preocupações acabam que mudam. Mas, de certa forma, realmente você fiscalizar ali, você olhar, você ter um controle no eletrônico, você consegue fazer esse controle de longe também, né? Você não precisa estar em loco para fazendo essa fiscalização, esse controle dos seus prontuários. Recentemente, eu também descobri de que fazendo uma consultoria nessas mudanças aí de processos que a gente foi fazendo, de que o prontuário, ele não é o prontuário, ele não é do profissional, ele é o prontuário do paciente, né? E aí você falou, né? Vai gerando essa preocupação na gente, porque às vezes os responsáveis solicitam, né, a cópia do prontuário, as informações, e aí acaba que a gente tem lá todo o histórico do paciente, a gente tira a cópia, digitaliza, envia, enfim. Não ficava claro para mim de que o prontuário não era meu, de que o prontuário era do paciente. Agora já tá claro. Isso muda alguma coisa com a LGPD? Por exemplo, eu tenho que tirar cópia desse prontuário quando solicitado e entregar para as famílias. Tem algum cuidado que eu preciso ter? Porque aí o documento ele passa não só a ser de minha responsabilidade, mas passa a ser da responsabilidade de outras pessoas. No entanto, tem meu nome ali, tem minhas informações, tem as informações da criança. Que cuidados, além de aqui dentro, eu tenho que ter com esses, né, com esses dados que vão para outras pessoas? Então, o prontuário, ele é do paciente, né? E isso já era, na verdade, não foi assim a LGPD que trouxe isso. A LGPD ela veio, na verdade, reforçar, eu entendo assim, esse direito do titular, do paciente, de solicitar prontuário, de ter acesso a esse prontuário. E aí, quais são os cuidados aqui que você tem que ter? Estabelecer de forma muito clara um procedimento para essa solicitação, desde a solicitação até a retirada. Então, como vai ser feita essa solicitação? A gente tem que olhar quem que pode fazer essa solicitação, né? No caso das crianças aqui, vão ser os responsáveis legais.
Então, como que você vai fazer a identificação, conferir se realmente a pessoa que está fazendo a solicitação é a pessoa que pode fazer essa solicitação, né? Então, tudo isso, você tem que criar ali um processo e também pensar na forma que vai ser feita essa entrega. Vai ser feita de forma física, a pessoa solicitou de forma física, vai ser feita de digital. Como que você vai fazer para garantir a segurança desse prontuário, né? A gente não pode pegar uma cópia e deixar na recepção, por exemplo, para o paciente pegar, porque a pessoa que vai estar ali na recepção ou qualquer outra pessoa pode ter esse acesso de forma indevida a um documento ali que tem dados importantes. Então, como que vai ser feito, né? Se for físico, você vai entregar de que forma? No envelope lacrado, só para a pessoa, mediante assinatura. Se for eletrônico, você vai entregar como? Qual é o meu mais seguro, né? Vai ser enviado por e-mail, esse não é seguro, ou vai ser entregue numa mídia. Analisar essas coisas para você garantir ali a segurança. Então, você tem que dar essas informações para a pessoa também, né? Explicar para ela. A gente acha que a pessoa sabe, mas às vezes ela não tem dimensão do tanto de coisa que tem ali no prontuário. Então, é importante explicar, né? Todos os, assim, de forma clara, que a importância daqueles dados, que é para ela ter cuidado, que a partir do momento que ela pega, aquilo ali está sobre o cuidado dela também. E lembrar que não é porque, né, lá a lei traz esse direito de forma mais clara, apesar que já tinha, que ele pode tudo também. A gente tem uma questão e uma dúvida que aí entra aqui, que eu vi muitas pessoas falando assim, agora essa LGPD trouxe isso de forma tão clara, ele pode pedir para excluir também? Se o paciente chegar e falar assim, apaga meu prontuário. Não tem, porque o que que acontece? Você tem uma série de regras, né? A área da saúde é muito regulamentada. Então, você tem uma série de dever. E uma delas é o dever de guarda desse prontuário por 20 anos. Então, assim, você tem uma obrigação legal. Você não vai poder atender essa solicitação dele porque você tem essa obrigação legal. Então, o que que você faz? Você explica para ele, deixa de forma clara o motivo pelo qual você não pode cumprir aquela solicitação também. E aí você cria o procedimento, toma esses cuidados e o prontuário vai poder ser entregue observando esses cuidados que tem que ter mesmo. E Pode falar. pode falar. Eu queria só complementar dizendo que é um processo muito de que a gente precisa educar as pessoas, né? Porque a gente não está acostumado, assim. A gente está começando, como eu falei, a gente está começando a se acostumar agora. Então é um processo muito de educar as pessoas também em relação à importância desses documentos, né? Uhum. Desse A gente não tem essa cultura, né? É o que a gente falou aqui esses dias. A gente não tem a cultura ainda de proteção de dados. Como a gente fala ainda na área da saúde, isso é um pouco mais forte porque tem esse dever de sigilo. Então, apesar da lei geral não ser só o dever de sigilo tá ali como uma parte importante, mas acaba já tendo processo. Mas a gente vê muita coisa também, né? A gente vê armários aí cheios de coisa que deixa a recepção vazia, não se preocupa quem tá ali. Então, assim, essas coisas que a gente tem que mudar, tem que se preocupar mesmo. O que está sendo feito com esses dados, como que a gente está cuidando. E a gente, como titular de dados, também tem que se preocupar, né? Quando a gente vai em um lugar, preocupar o que está fazendo, para que precisa daqueles dados. E aí eu só queria focar em um ponto que vocês falaram e eu acabei não intervindo, só voltar aqui num ponto em relação ao consentimento. Quando a gente fala de criança, né, a lei traz aí um ponto em relação ao consentimento que tem que ter ali do responsável legal. Então, aí a gente vai ter que observar se a criança é adolescente, tem uma discussão ali da lei. Então, pode ser, né, que quando se tratar, pode ser não, quando se tratar de criança aqui, a gente tem essa exigência da lei. Mas não é em todas as situações da área da saúde, né, que vai ser preciso, igual a Larissa falou.
Isso. Mais alguma dúvida, Luciano, para a gente esclarecer? Dúvidas eu tenho muitas, eu tenho certeza que as meninas que trabalham comigo também têm muitas. Acho que a gente precisa, como eu falei, educar mesmo, né, para que todo mundo tenha essa consciência da importância, né, que são os dados. Mas assim, já me esclareceu muito. Eu adoro conversar com vocês, porque sempre quando eu converso com vocês, a gente sai cheio de ideias de coisas que a gente pode fazer mesmo para melhorar, né? A gente está dentro de um ambiente que é muito delicado e a gente precisa entender o quanto é importante cuidar de todas essas informações, de tudo que passa aqui por todas as salas, todos esses dados, tudo que a gente já coloquei o celular para carregar, mas continua aparecendo isso. E conscientizar as famílias também. Eu acho que conscientizar as famílias em relação à importância dessas informações que às vezes a gente repassa, né, para eles. Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até o Tem- momento que acontece. Então a gente tem que se prevenir, precaver para a pior hipótese, para a pior situação imaginável, para quando ela acontecer você ter ali todo o respaldo e ter todas as formas de você se proteger, por assim dizer, né? É verdade. Mas, então posso abrir aqui um espaço para dúvidas, para as perguntas. Se você lembrar de alguma coisa, você faz aí mais perguntas. Tá bom. Pessoal que está nos ouvindo, vocês têm alguma pergunta, algum apontamento, alguma coisa aqui para falar com a gente? Podem ficar à vontade. Enquanto o pessoal cria coragem para conversar com a gente aqui, Luciano, vou te agradecer mais uma vez por ter participado aqui com a gente hoje, dessa semana especial que a gente está fazendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada aí por ter aceito o convite, ter trazido as dúvidas na área da saúde aí pra gente. E vai conversando com as meninas, vai conversando com seus colegas aí de profissão. E se surgirem mais dúvidas, a gente volta e faz outra live. Verdade. Vocês podem me convidar sempre, eu fico com vergonha, sou tímida, não parece, mas eu sou. Mas como eu falei, eu adoro conversar com vocês em relação a isso, porque realmente é algo que a gente precisa cuidar muito, assim. Então eu agradeço também de novo. E se vocês precisarem, e eu vou precisar com certeza de vocês em outros momentos para me ajudar com essa galera aí. Mas se precisar de mim para a gente conversar a respeito, eu também gosto muito de falar sobre o tema, entendo a importância e sou da galera de que precisa conscientizar, educar e conscientizar mesmo em relação ao cuidado com essas informações. Aprendi isso com vocês, na verdade, né? Não sabia ter vocês na minha vida. Que ótimo. Lu, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. A gente ficou muito feliz. E eu vou deixar o convite, como eu sempre faço, para o pessoal continuar acompanhando, que amanhã a gente tem mais uma live, né? Amanhã a gente vai falar sobre redes sociais. Então, continua acompanhando a gente aqui, que amanhã às 19 horas a gente vai estar aqui de novo. Muito obrigada mesmo. E boa noite. Tem alguma Amanhã pergunta? Eu eu dando tenho boa noite falando sem amanhã pergunta. vocês vão responder várias dúvidas, eu tenho certeza, porque rede social e os dados amanhã vão Vai ter ter, né? bastante. Bom, pessoal, vocês não mandaram nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar por hoje e amanhã a gente espera vocês aqui às 19 horas para falar de LGPD e redes sociais. Obrigada aí a todos que estão nos assistindo e até amanhã. Obrigada, Luciano. Obrigada, Letícia, de novo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.